Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, um ótimo dia para todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Gelson Manfredo e você está no canal JM Clima e Previsão. Vamos dar uma atualizada aqui nas previsões do tempo, o Brasil aí, dos próximos 10 dias, né, de 14 a 24, de 14 a 24 de agosto. Vamos ver como que as precipitações vão se comportarem. Esse modelo é o modelo canadense que nos proporciona aqui para a gente ter uma noção, né, para a gente ver como que vai ficar as chuvas por todo o Brasil. Vou soltar aqui a imagem para ela correr um pouquinho, para a gente dar uma analisada depois, dia após dia, como que vai ficar as precipitações. Portanto, a gente observa aí que nesse período teremos bastante chuva, olha só, no período de 10 dias teremos bastante chuva no sul do Brasil. Chuvas que devem ficar, os acumulados principalmente no Rio Grande do Sul, vai ficar entre 50 e até 200 milímetros, principalmente ali bem no sul do Rio Grande do Sul, aqui bem na faixa sul do Rio Grande do Sul e também aqui na faixa norte, na divisa com Santa Catarina, a tendência é que teremos acumulados em 10 dias de até 200 milímetros. Lembrando que esse aqui é o acumulado total de 10 dias, tá? Então, nesse período de 14 até dia 24 de agosto, poderemos ter acumulados de até 200 milímetros no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, as precipitações vai ficar acumulados entre 50, 60, 70, podendo chegar até 100 milímetros em alguns pontos. Paraná também teremos bons acumulados, principalmente na metade sul do Paraná, que vai variar entre 30, 40, podendo chegar até 60 milímetros. E a região sudeste, a gente observa que a região sudeste está mais seca, principalmente na metade oeste de São Paulo, metade oeste de Minas, tendo as precipitações já está na sudeste, mais aqui no leste da região, pegando o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e ali o centro-leste de Minas também tem algumas precipitações que devem ficar, né, entre 5, 10, 15 até 30 milímetros nesses pontos em amarelo e laranja, podendo ficar nessa casa aí. Mas na grande parte aqui da metade oeste do sudeste do Brasil, aí o tempo é mais seco. E a região centro-oeste, a gente observa que no período de 10 dias vai ter alguns pontos, né? Vocês podem observar aqueles pontos em azul, são pontos de chuva, mas não são chuvas tão significativas. A chuva só vai ficar mais significativa mesmo aqui no sul do Mato Grosso do Sul. E nesse período de 10 dias, os acumulados não são nem tão grandes aí para a região, principalmente a região centro-oeste. A gente observa que nessa região aqui, que engloba grande parte da região centro-oeste, pegando também a metade oeste da região sudeste e grande parte do nordeste e áreas ali do norte, principalmente centro-sul do estado do Pará e Tocantins, a tendência ali por enquanto ainda é de tempo bastante seco, com temperaturas bastante elevadas e índice de umidade relativa do ar bastante baixa. Então a gente observa aí nesse período que as chuvas ainda não vão entrar com força aqui para essa região central do Brasil. E aqui a região norte do país continua com boas chuvas ali no norte do Amazonas, oeste do Amazonas também, áreas do Acre. De uma forma geral, no norte do Brasil tem boas chuvas, bons acumulados que devem variar entre 50, 60, 100, podendo chegar até 200 milímetros, principalmente ali na região Cabeça do Cachorro, ali no estado do Amazonas, lá em cima, no norte, no noroeste do Amazonas, podendo ter chuvas de até 200 milímetros, acumulados, né, nesse período de 10 dias. E a região nordeste, a gente observa, olha só, que teremos bons acumulados também no leste da região nordeste. Então aqui a gente observa esse mapa, dá para ver aqui todo o centro-leste da Bahia, pegando Sergipe, Alagoas, ó, entre Sergipe e Alagoas teremos boas chuvas, né, bons acumulados, que devem variar entre 15, 20 ou até 30 milímetros. Essas cores azul claro até o azul mais escuro é de 1 a 10. Então, nessa cor mais azul, entre azul claro e azul escuro, é de 1 a 10. O verde é de 10 a 30 e o amarelo é de 30 a 40. O laranja é de 40 a 50. Então dá para a gente ver ali na região nordeste, principalmente no centro-leste da região, que teremos algumas precipitações. E a gente observa que pode ter algumas precipitações até aqui, né, na região central da Bahia, na região do Senhor do Bonfim, na região podendo chegar também alguma chuvinha ali na região do Morro do Chapéu, também podendo chegar Jacobina, né, na Chapada, e também em áreas de Pernambuco ali, ó, no oeste de Pernambuco também há indicações de algumas precipitações. Esse modelo nos mostra que pode haver, não é chuva forte, não, na casa dos 5 milímetros, mas pode acontecer. E ali entre
Pernambuco e Rio Grande do Norte, ali naquela faixa litorânea ali também tem algumas áreas ali com chuvas que podem variar entre 5, 10 ou até 15 milímetros. E na faixa norte e nordestina a gente observa que a chuva ela é mais fraca, podendo ter alguma precipitação mais, digamos, mais de acumulado mais alto ali na região de São Luís, ali na região noroeste do estado do Maranhão. Portanto, nesse período aí, a região nordeste, né, vai ter algumas precipitações que podem ser mais volumosas aí na região leste, principalmente da Bahia e entre Sergipe e Alagoas. Mas vamos lá. Para esse dia 14, a gente observa aqui, ó, chuvas no sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e centro-leste e do sudeste também tem algumas precipitações, isso para hoje. Na grande área do Brasil Central, o tempo é seco, no norte da região norte do Brasil também tem algumas precipitações e no nordeste tem alguma chuvinha muito fraca. Ali aquelas cores em cinza é praticamente nada de chuva. Esse azul vai do 1 ao 10, então a gente observa que para hoje na região nordeste não tem muita chuva, pelo menos não mostra nesse modelo. Agora a gente viaja aqui já, vou passar aqui para o dia 17, olha só. De 14 a 17, vamos lá, que é 3 dias. Então a gente observa, ó, Rio Grande do Sul continua com boas precipitações, Santa Catarina, Paraná e o leste aqui da região sudeste também. Então a gente observa aqui que desde o sudeste até o nordeste, a gente observa que pelo leste continua com algumas pancadas e na grande área do Brasil Central, tempo seco. Norte do Brasil também tem algumas pancadas aqui em cima no estado do Amazonas, algumas áreas ali também de Roraima, Pará, Acre, Rondônia, Amapá também, mas no centro-sul do Pará e Tocantins aí o tempo é mais seco para esse dia 17. Quando a gente chega no dia 18, a gente observa um aumento, né, da chuva aqui no sul do Brasil. Principalmente aqui, né, na fronteira, né, no extremo sul do Rio Grande do Sul, a chuva aumenta. Santa Catarina e Paraná ainda continua com boas precipitações e ela não muda, né? O panorama da chuva não muda aqui pelo leste, desde o sudeste até a região nordeste. A região nordeste a chuva até ganha até um pouco de abrangência ali no centro-leste da Bahia. Essa chuva pega metade leste da Bahia, pega também áreas de Sergipe, Alagoas, alguma coisinha em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Só ficando mais seco na metade oeste da Bahia, grande parte do Maranhão, Piauí, Ceará, oeste de Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba e metade oeste do estado de Pernambuco. Ali no Maranhão pode ter alguma chuvinha ali entre São Luís e o noroeste do estado, mas será muito fraca. E no norte do Brasil continua ainda com algumas precipitações, principalmente mais ao norte da região, principalmente no estado do Amazonas, que é onde a chuva se encontra mais forte, ali na metade norte do estado do Amazonas. Centro-oeste, para esse dia 18, praticamente não muda nada, não tem praticamente chuva para esse dia 18. Quando a gente chega dia 19, portanto, na próxima quarta-feira, olha só, continua ainda com boas chuvas no sul do Brasil, os 3 estados com boa chuva, só o Paraná que tem, principalmente na metade oeste do Paraná, aí é pouca chuva. São Paulo, chuva concentrada mais no litoral. Da mesma forma, Rio de Janeiro, Espírito Santo também a condição de chuva. Centro-leste de Minas pode ter alguma chuvinha, principalmente aqui nessa região da Zona da Mata. E também lá em cima, ali na divisa com a Bahia, ali no nordeste de Minas, pode ter alguma coisinha. E subindo aqui em direção ao nordeste, olha só, centro-leste da Bahia com algumas precipitações. Também pega ali a região da Cealba, Sergipe, Alagoas, né, a divisa ali. Também tem algumas precipitações que podem variar entre 15, 20 ou até 30 milímetros. Pernambuco tem alguma coisinha fraca, mas a condição. Paraíba e Rio Grande do Norte, a chuva concentra-se mais ali na região litorânea. E no norte e do nordeste tem precipitação muito fraca, principalmente ali na região de São Luís, no Maranhão. Quando a gente olha aqui para o norte do Brasil, a gente observa que a chuva continua ainda mais forte em áreas de Roraima e o norte do Amazonas. Mas há uma distribuição de chuvas na região norte, não tão intensa, mas há condição de chuvas em alguns pontos. Só ficando mesmo mais seco aqui no centro-sul do Pará e Tocantins. De uma forma geral, ó, essa área aqui do sul do Pará e o Tocantins engloba essa área do Brasil Central que encontra-se com o tempo bastante seco. Região centro-oeste a gente observa que não muda quase nada aí para esse dia 19. Quando a gente chega no dia 20, a gente observa, olha só, dia 20, portanto, na próxima quinta-feira, chuva não dá trégua no sul do Brasil, ó, continua, com precipitações ainda no sul, nos 3 estados. São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Espírito Santo também o tempo não muda, a chuva fica concentrada mais no centro-leste da região e no centro-oeste da região o tempo fica seco. Centro-oeste, tempo seco também. Nordeste, a chuva continua no centro-leste da Bahia e ganha força ali entre Sergipe e Alagoas, a gente observa que ela ganha força. No leste de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte também tem alguma precipitação, podem variar entre 10, 15 ou até 20 milímetros. E no setor norte e nordestino, praticamente não há condição de chuva. Se houver alguma chuvinha muito fraca, isolada ali na região, mas se acontecer não deve passar de 10 milímetros. E no norte do Brasil continua, né? Não teve muita mudança. Continua chuvas mais isoladas entre o Acre e o Amazonas, sendo mais forte ali no norte do Amazonas, que é onde a chuva encontra-se mais forte, e também no norte de Roraima. Chuvas ali naquela região podem passar, né, no período de 10 dias, podem passar de 200 milímetros, principalmente ali naquela região que o pessoal costuma chamar a cabeça do cachorro, ali no estado do Amazonas. E nessa grande área do Brasil Central, aí o tempo segue bastante seco e quente, né? Agora a gente vai aqui para o dia 21. Dia 21, portanto, na próxima sexta-feira, olha só, chuva continua ganhando mais força no sul do Brasil. A gente já observa aqui no extremo sul, na região de Uruguaiana, a gente já observa muita chuva na região de Chuí, muita chuva na casa de 100 a 150 milímetros. Então a gente observa que a chuva vai ficando mais intensa ainda no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná continua com boas chuvas ainda. O sudeste do Brasil, metade oeste, tempo seco e metade leste, precipitações. Pode acontecer chuvas aqui pelo litoral de São Paulo, também áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e centro-leste de Minas. Devem variar entre 15, 20 ou até 30 milímetros. Desculpem. Nessa grande área do Brasil Central, o tempo é seco, principalmente centro-oeste, sul do Pará, Tocantins, grande parte do Maranhão, Piauí, pegando também o centro-oeste da Bahia. Aqui é a região do Mato Piba e o tempo é bastante seco e quente aí nos próximos 10 dias. Ainda não há indicações de chuvas chegando aqui na região do Mato Piba. Norte da região norte do Brasil continua com chuvas ainda, chuvas fortes lá em cima. E de uma forma geral, em todo o norte do Brasil tem algumas precipitações espalhadas, sendo mais forte em áreas do Acre e do Amazonas e de Roraima. Nas outras áreas do norte o tempo mostra chuvas isoladas, mas pode ter algum temporal pontualmente forte, né? Sul do Pará o tempo é seco e também o Tocantins o tempo segue bastante seco para esse dia 21. Quando a gente chega no dia 22, a gente observa o seguinte: dia 22, portanto, no próximo sábado, de amanhã 8 dias, chuva ainda continua nos 3 estados do sul do Brasil, chuvas fortes. Sudeste também não muda, metade oeste o tempo é mais seco, metade leste com precipitações. Nordeste da mesma forma, tem algumas precipitações boas aqui no centro-leste da Bahia. E ela fica mais forte também entre Alagoas e Sergipe. Sergipe e Alagoas fica forte, chuvas boas. Entre Pernambuco e Rio Grande do Norte também a chuva aumenta um pouquinho ali pelo litoral. E essa chuvinha pode chegar até aqui em áreas do sertão, né, ali do norte da Bahia, sertão de Pernambuco, pode ter alguma coisinha. Pelo litoral norte e nordestino, tem algumas precipitações fracas, mas a maior parte do tempo aí é tempo bom. Norte do Brasil, chuva continua mais forte aqui na metade norte da região. Nas outras áreas há chuvas pontualmente fortes, mas não são tão generalizadas. Ficando mais seco aqui no sul do Pará e do Tocantins. E no centro-oeste aí é o tempo bastante seco, continua, né, com o tempo bastante seco para esse dia 22. Quando a gente chega no dia 23, a gente observa, olha só, que continua da mesma forma, não muda muito. Chuvas fortes no sul do Brasil, centro do Brasil, tempo bastante seco, região do Mato Piba seco também, centro-leste do Nordeste, principalmente entre Bahia, Sergipe e Alagoas, boas chuvas. Entre Pernambuco e Rio Grande do Norte também a gente observa que tem boas precipitações. Norte da região Nordeste, aí a chuva isolada. E o norte do Brasil aí continua ainda com aquelas pancadas, continua e mais fortes entre o Acre, o Amazonas e Roraima. Nas outras áreas do norte pode ter alguma precipitação e começa a aparecer alguma coisinha aqui no sul do Pará e no Tocantins, já começa a aparecer alguma coisinha. Mas ainda é pouco, pelo menos para esse dia 23 ainda é pouco. E no centro-oeste aí não muda muito, a chuva continua restrita em pontos muito isolados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O estado de Goiás
aí é tempo bastante seco. Quando a gente chega no dia 24, portanto, esse último período aí, que é no outro dia 24 é na próxima segunda-feira, na outra semana, né? Dia 24. Então vamos lá. A gente observa aqui, ó. Não muda muito o panorama. Chuvas no sul do Brasil continua. Nos 3 estados, sudeste, só pelo leste da região, tem chuva no Rio, Espírito Santo, leste de Minas, leste de São Paulo. A gente observa que aqui no setor oeste do sudeste começa a aparecer uns pontos em azul, já são indicações, pode ter alguma chuvinha. Centro-oeste também já começa a aparecer alguns pontos também, principalmente ali em Goiás. Nordeste continua com boas chuvas no leste da região, principalmente entre Bahia, Sergipe e Alagoas. Norte do Nordeste, chuva muito isolada. Norte do Brasil, chuvas mais fortes mesmo no Acre, no Amazonas, em Roraima, mas ela se espalha mais pelo norte do Brasil. A gente observa que o estado do Pará já começa a ficar mais colorido, Tocantins também já começa a aparecer alguma coisinha, e no centro-oeste também a gente observa que a chuva já começa a aparecer aí por volta aí do dia 24, chuva já começa a aparecer aí pela região norte do Brasil, principalmente ali no sul do Pará e no Tocantins. Então, meus caros, essas informações aqui, esse modelo é um modelo canadense que nos proporciona aí essas imagens para que a gente possa ter aí uma ideia de como vai se comportar as chuvas no Brasil nesse período. Então, eu quero convidar você para se inscrever no canal, você que não é inscrito, inscreva-se. E você que é inscrito, muito obrigado por você estar inscrito aí no canal e estar sempre assistindo os nossos conteúdos. E claro, você assistindo, deixando aquele comentário, deixando aquele like, você vai estar contribuindo aí para o crescimento do canal. Portanto, a gente cresce e a gente vai procurar sempre melhorar mais e mais. Então, um ótimo dia para todos, um abraço a todos e até o próximo.